Aí vamos ver esse outro aqui que se faz de Palerma. Vamos ver até quando também. De jornal. Eu tenho que cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Tá. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto. Tudo que ele fala é guerras e rumores de guerras. Você vai ver o Rodrigo Silva, ele não podemos acreditar nas guerras e nos rumores de guerras. Mas o Rodrigo Silva anunciou guerras e rumores de guerras. Mas não podemos que as guerras e os rumores de guerra. Uma besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo... Não é, mentira, eles viam, essa Roma estava conectada, por que estava montada na besta? A prostituta, que era a noiva antes, foi convertida, foi trocada. É Israel montada em Roma. Os fariseus, os ricaços, os saduceus estavam lá também, em Roma. Tinham muita influência no Império. Cristo denunciou eles, esses fariseus talmudistas que você protege e defende. O Talmud foi escrito logo depois, que eles foram jogados no vazio, como Cristo prometeu. Aí eles foram obrigados a escrever, os seus mistérios vieram à tona e plasmaram. O que eles guardavam na alma e na mente, plasmou em livros que eles não conseguem mais apagar! Você finge que não sabe, seu covarde. Você puxa o saco de quem humilha Cristo, seu covarde. É de mim que você tem medo, seu bosta. Puxa o saco desses lixos que sacrifica criancinha, seu merda. Vou lembrar aqui, o Irineu de Lyon. Foi mal, Rodrigo Silva. Descontei em você. Você tem luz pra aguentar. Se descontar aqueles merda lá, eles morrem, caralho. Que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Tá valendo o que eu falei, é verdade, caralho. Mas você é um menino bonzinho, Deus te ama. Ele tava bem perto ali da fonte apostólica. É burrinho às vezes, mas... Burro justamente por toda a inteligência que tem. É tolo. Burro não, ele é inteligente, mas é tolo. Escolhe não usar seu poder cognitivo quando lhe convém. Talvez idiota, em alguns sentidos. Infelizmente, por enquanto. Porque, cara, você estuda o que estuda, lê o que lê, conhece quem conhece, sabe o que os judeus talmudistas falam, pensam e escreveram. Sabe o que eles fizeram. Fica fingindo que não. Toda a descrição do Apocalipse mostra que é a falsa Israel que é o anticristo. Montada na besta. Não é agora, você não tem os talmudistas, lá não tem a falsa Israel, Soros, Rothschild, não é de Israel. Não tem montada na besta dos Estados Unidos, que é a consequência da Roma. Que é aquela coesão que domina os mares, os povos. Não tá lá Israel montada na besta agora? Não é a falsa Israel que matou Cristo, Cristo denunciou, enganando todo mundo. Não era a noiva que virou a prostituta montada na besta, que seria essa nação que eles usurpam. Aí você tá enxergando em tempo real, fica fingindo que não. O Irineu de Leão falava o seguinte, olha, o número... A única nação no mundo cuja constituição é anticristã. O judeu pode virar budista, pode virar macumbeiro, pode virar muçulmano, mas se ele virar cristão, ele é excomungado, ele não é mais judeu. Você finge que não sabe disso? A única nação que odeia Cristo, que zomba de Cristo, que proíbe Cristo, que taca pedrada em cristão na rua, não no rolê turístico que você participa, né? Você sabe de tudo isso e finge não ver. Deus tá vendo, hein? 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616. Ele fala assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era codificada, codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? É. Tanto é que o Pedro, quando escreve... Por quê? Porque eles fazem essa putaria, igual agora. Estados Unidos aí, cultura woke na Babilônia. Não é a mesma zona que eles estão fazendo? Não é essa bosta, dessa putaria que eles fazem? Quem financia a cultura woke? Não é Soros, Rothschild, não é BlackRock, Vanguard, não é toda essa falsa Israel? Não é Israel que é campeã de aborto? Quer explodir muçulmano que reza pra abortar um pouquinho mais no solo santo? Você não sabe tudo isso? Você é idiota ou se faz de idiota? E a carta dele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia, na cultura... Esse Davi do BBB me dá um ódio, mano. Esse sim dá vontade de arrancar a cabeça. Que ódio que eu tenho desse Davi do BBB. Deus me perdoe, caralho, ele me irrita no nível... Ele é falso, ele é hipócrita, ele é mentiroso, mano. Ele mete o louco num nível, caralho, que raiva que ele me dá, mano.
Agora entendi a Vanessa lá que falava isso. Eu não vi, nunca parei pra sintonizar, mas tô vendo os cortes deles aí. Nossa, ele é muito falso, mentiroso. Que irritante que ele é, meu. Aí vai capaz de falar, tá com raiva que eu sou milionário, que eu sou negro e milionário. Vai tomar no seu cu, um negro milionário tem um monte. Olha o Rodrigo Silva aí, negro milionário. O que não falta é negro milionário no mundo, caralho. Cada vez mais tem um monte. Porra, grande porra, foda-se, caralho. Não é essa questão, a questão é que você é filha da puta mesmo. Judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia. De todos os opressores que Israel teve... Todos os opressores, o Egito salvou Israel, você sabia? Que o Egito salvou Israel? Aí eles se meteram lá, dominaram tudo, quiseram fazer uma putaria, mudar tudo, igual fazem em todo canto que vão. E aí o Egito é ruim, caralho! Todas as nações do mundo são ruins! Vai tomar no cu! Os filha da puta se corrompe pra caralho, faz um monte de merda que tá anotada lá, a gente tem que fingir não ver. Não se foder. Aquele que mais trouxe traumas era a Babilônia. Entendi. Tanto é que quando você queria falar alguma coisa do mal... Ele salvou os caras, mano. Cuidou deles. Deus mandou amar como o Egito, porque o Egito cuidou deles. Vocês foram estrangeiros do Egito. Os filha da puta ingrato do caralho. Eles que fazem mozona em todo lugar que vão. Babilônia. O mal vem do norte, que a Babilônia veio do norte. Mais do que a Assíria, mais do que os persas, mais do que Antíoco Epifânio. Essas minorias, esses movimentos têm em comum, né? É treta em todo lugar do mundo, a culpa é de todo mundo. Caralho. Não vê que tem um financiamento aí? Que tem um complô aí nessa bosta? Fica botando um contra o outro? Grego, todos foram opositores do povo de Deus. Sim. Os persas teve gente que opôs, o Antíoco Epifânio, mas assim, aquele que na época do Novo Testamento, todo mundo era a Babilônia. Você tem vários textos judaicos falando da Babilônia, mas é codificando Roma. Aí, depois desse período da patrística, você vê que a igreja entendeu também, através de Tomás de Aquino, que Roma poderia ser uma forma de trazer o anticristo para a igreja. Isso está na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Quando você vai para a Reforma Protestante, de maneira unânime, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos entendiam que o anticristo era o papado. Ah lá. E de maneira... Eles sabiam da corrupção. O papado com a corrupção judaica, dos falsos judeus, talmudistas. Lutero deixou claro o Talmud. Deixou claro a conspiração, o complô. Vocês fingem não ver. Vocês são cara de pau. Sabe as verdades que se você falar o negócio fica louco? Tem um monte de verdade a gente tem que fingir não ver, né? Sobre os mesmos, né? É incrível. Vocês não te chamam daquilo. Engraçado, né? Tudo que é de mal que você acusar, você é aquilo. Daqui a pouco vamos virar, vamos falar, caralho, talvez a gente seja. Todo mundo via, acaba tudo mesmo. De maneira assim, bem politicamente incorreta. Você entendeu? O papado e acabou. É lógico, a explicação que muitos teólogos católicos dão hoje é o seguinte: é porque os primeiros protestantes ali, a partir de 1517 com Lutero, como eles eram oprimidos pela igreja, eles tinham que dar um nome para o inimigo. Claro. Então, psicologicamente, detonavam com a igreja, né? Mas hoje a gente não está mais assim tudo. Hoje, então, o que acontece? Muitos teólogos, já para numa ideia mais de estabelecer a paz, não falam mais que o papado seria o anticristo. E você tem alguns autores, como, por exemplo, no século XVI, você tem o Francisco Rivera, que foi um padre católico dominicano, o Francisco Rivera, e tem o Luiz Salazar. Os dois são da mesma época. Para tirar esse foco protestante de que o papado seria o anticristo, criaram o método preterista. O anticristo é Nero. Ponto. Não tem nada de papa, é o Nero. E depois muitos teólogos protestantes alemães acabaram bebendo na mesma fonte, aí o papado passou a ser Nero. Depois os futuristas começaram a falar, não, o anticristo, na época da Guerra Fria, que começou o dispensacionalismo, o anticristo é a Rússia, é a União Soviética. Ele tinha que demonizar os russos. O comunismo. Agora estão falando que a Rússia é com a China. Né? Outros grupos minoritários, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, vão dizer que era a ONU. Outros grupos vão dizer que era um grande computador. Outros vão dizer que era um apóstata, que era um ateu. A internet. Como é que eu entendo isso? Eu tenho um trecho aqui interessante do próprio catecismo da Igreja Católica, e eu gosto dessa interpretação aqui do catecismo. Bom, que eu tenho as citações aqui de John Wesley, a Confissão Presbiteriana e Anglicana, de Westminster, a Confissão Luterana, todos falando que é o papado. Salve. A resposta católica também é importante ser dada. Os católicos dizem, o anticristo não pode ser o papa, porque na carta de João é dito que o anticristo nega que Jesus veio em carne. Entendi. Nega que ele veio em carne. E o Papa não nega que ele veio em carne. Ele não é... Primeira indicação que é Israel. Tudo vai bater com Israel. Ele não consegue fugir da verdade, que ele leu a Bíblia, né? Você vai ver como a gente vai encaixar. Primeiro, o anticristo não nega que Cristo veio em carne. Israel não nega que Cristo veio em carne.
Talmud aceita, Israel aceita. Os anticristãos, a falsa Israel talmudista, aceita que Cristo veio em carne. Sabe que ele veio em carne, se orgulha de tê-lo matado. Não aceita a divindade dele. Sabe que ele veio em carne. Então, ponto 1. Israel. Gnóstico. Entendi. Né? Mas olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja. O Catecismo tem lá os vários pontos, 537, 534, os parágrafos, mas para quem quiser olhar no Catecismo, é só colocar julgamento final da Igreja. Interessante o título, julgamento final da Igreja. E o Catecismo diz assim: antes da segunda vinda de Cristo, aqui é a posição católica, tá, gente? Não vai valer por protestante. Sim. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja deve passar por um julgamento final que abalará a fé de muitos crentes. Eu concordo com isso. Isso inclui a própria reforma protestante, né? A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade, que é uma maneira de falar do anticristo, na forma de um engano religioso. Mistério da iniquidade. Aquilo que está infiltrado em todos os lados, ninguém está vendo. Aquilo que era noiva virou prostituta, que domina o mundo com dinheiro, faz o contrário, negou o Cristo, matou o Cristo, zomba do Cristo, faz o mundo virar uma putaria usando o poder de Cristo, enganando os cristãos. Só um imbecil não vê! Religioso, oferecendo aos homens uma solução aparente para os seus problemas ao preço da apostasia da verdade. Tá vendo? Exatamente o que eles fazem. Você vai se dar bem financeiramente se você... Ele tá falando exatamente, mas como que vocês não... Como que ele não vê? Ele finge que não vê, né? O Vanilla acabou de provar isso. Todo mundo, vocês sabem como é o esquema, né? Ou seja, se a apostasia da verdade... É o afastamento da verdade. Então o anticristo não pode ser... Ele não é... Ele acreditava, né? Ele mudou de... Ele não pode ser um ateu, alguém que não nega, alguém que não acredita na religião, né? A apostasia da verdade, ele deixou, apóstata, ele deixou de crer no que ele cria, né? Ou deixou a verdade de lado, mas ele tá ali, né? Não é alguém de fora. Um russo ateu, nem um muçulmano. Tá. O anticristo tem que ser alguém, e eu concordo com o catecismo aqui, tem que ser alguém que... No meio dos cristãos. Israel não tá no meio dos cristãos? Não tá bem no meio? Não tá misturado joio e trigo? Um monte de cristão idolatrando quem odeia e zomba Cristo, achando que matou Cristo, estão lá. Saiu de dentro do cristianismo, porque quando você vai aqui na carta de... E a falsa Israel não saiu de dentro do cristianismo? Não foi o poder, a coesão cristã que devolveu Israel para eles? Não são as nações cristãs, com o povo cristão, com o imposto cristão que financia as armas deles? Não saíram do meio cristão, idolatrado, amado, protegido pelos cristãos, embora os odeiem? Não tá óbvio? João, que fala do anticristo, fala aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18, fala: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso... Israel é a noiva de Deus, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então é o abstrato da reta pai e o abstrato da reta filho. O abstrato da reta pai, central, Israel. A nação binária, a limitação central da obra. A igreja, a abstração geral, aí a noiva de Cristo. É quando a reta se encontra no vazio, né? Faz aquele abstração. Então, são duas coisas diferentes. O que segura o abstrato para Deus? Israel. O que segura o abstrato para Cristo? A igreja. Por isso que um é noiva do pai e outro é noiva do filho. Isso meio... Então tem 3 elementos aqui que eu tenho que levar em consideração. Marcos. Deus te abençoe. Manifestações do anticristo já havia na época do Novo Testamento. Até agora, não só bateu com Israel, como só bateu com a falsa Israel, talmudista. Que Cristo denunciou, Cristo falou. Cristo deixou claro. Falou que víboras, sinagoga do mal, cães cegos, guias cegos. Cristo falou. Aí os caras ficam, Cristo amava os fariseus. Amava, Amava no amor eterno, claro, também amo. Mas ama a justiça, onde eles têm que percorrer o que eles têm que percorrer para entender o que somos. Amar é querer que aprenda, e às vezes tem que sofrer. Você ama um filho, você faz eles aprender. Muitos anticristos já estavam surgindo. Segundo, o anticristo tem que ser alguém que sai de dentro do cristianismo, então não pode ser alguém de fora. Então, Israel vem do cristianismo, é mantido pelo cristianismo, embora seja traidor e odeia Cristo. É óbvio. E terceiro, esses anticristos da época de... E mais anticristo? Na Rússia não é anticristo. Os muçulmanos não são anticristo. Nem na China é um pouco, perseguiu, mas até lá estão aceitando, tá crescendo cada vez mais, eles não têm esse ódio por Cristo. Tem aqueles que usam Cristo, os próprios sionistas, para meter o louco lá. Fazem em vários lugares. João, eram um modelo
grande filho da iniquidade que ainda viria, que Paulo falou, que ainda não surgiu, mas virá, antes da vinda de Cristo. Porque fala que quando ele surgir, Paulo fala, o Senhor o destruirá. Então, peraí, então o anticristo não pode ser a União Soviética, porque não tinha União Soviética na época aqui. O anticristo não pode ser... Israel já tinha. Você vê como tudo bate? Israel já estava lá. Israel já tinha. A mesma falsa Israel que matou o Messias. A mesma falsa Israel de fariseus hipócritas que fingiam, falavam coisas e faziam outras. Que era o Talmud que antes não estava escrito. Agora tá para você ler e acreditar em Cristo. A ONU, porque não tinha ONU nessa época. O anticristo tem que ser algum poder que já tinha exercício na época apostólica. Fariseus, a Israel talmudista, que Cristo denunciou, não é óbvio, não é nem segredo, ele só falou disso. Mas que porra é essa, cara? Que macumba é essa que o cara não vê? Que saiu, que atraía pessoas que saíam de dentro do cristianismo e que, por alguma forma, vai estar de novo na segunda vinda de Cristo. Tá então, vendo? Uma falsa Israel de fariseus que mataram Cristo, de algum jeito ainda estão presentes, iam dominar o mundo inteiro, enganar aqueles que ele mesmo matou, mas vai ser protegido, tá no meio deles, não é? Sendo protegido, mesmo que os odeie. Mas tá acontecendo na nossa cara. Classificar o anticristo como um homem só já fica complicado, porque o cara... Não é homem só, é a falsa Israel, que dá pra você centralizar como um homem, porque Israel também veio de um homem. Dá pra você ver como uma consciência se movendo, nesse sentido, mas é um povo, tá bom? De novo, bate de novo. 32 mil anos de vida, pelo menos. Mas aqui, eu tô só pegando de a novo, Bíblia... bate com Israel. Tudo bate com a falsa Israel talmudista, é óbvio, né? Eu não sei porque a gente tá tendo que pagar de Sherlock Holmes, sendo que Cristo falou, a falsa Israel, são os talmudistas, os fariseus. Cristo falou que eram os rabinos, os fariseus. Pergunta pra qualquer rabino se o Talmud não é o compilado farisaico. Mas Cristo falou, não é nem mistério, eu não sei por que esse drama. É pra ver que o que o catecismo tá falando tá de acordo. Aí diz que esse anticristo atrairia muitas pessoas para uma apostasia da verdade. Não foi? E a falsa Israel não tá misturada entre os cristãos, com essa cultura woke, com esse financiamento do dólar, que é deles. Não fizeram o mundo uma putaria? Não fizeram o mundo, essa zona? Não transformaram a Europa em ateus? Toda nação que eles dominam com o dólar não transforma em ateus? E estão guerreando com as que eles não conseguem? Não é isso. Usando o poder de Cristo, eles estão matando o Cristo que os salva. Infiltrados, anticristos. Não tá aí? Deixa eu te falar uma coisa. Se a igreja se a mulher de Apocalipse 17 é o povo infiel, olha lá. Para você ser um adúltero, o primeiro requisito é ter sido casado. De novo, Israel, ele não vê. Israel que era a noiva de Deus e agora é uma puta montada na besta. Israel era a noiva que brigava com a besta. Então você tinha lá os povos dos mares ali, Israel se mantinha contra aquelas tendências animalescas. Agora, aquela que era a noiva de Deus traiu ele, montou nos Estados Unidos, montou no Império Mundial. Montou, não é? Soros, Rothschilds, o dólar, os banqueiros milionários, mais da metade dos bilionários americanos são de Israel. Isso é pra qualquer um ver. Eles dominam o dólar, é deles, se gabam disso. Você pode perguntar aos rabinos, se gabam nos canais aí. Estão montados na besta que deveriam combater. A besta das tendências impulsivas, eles só não combatem como eles estão montadas guiando. Você tá assistindo isso hoje em tempo real. Não é questão mais de acreditar, de supor, de procurar, de tentar entender o Apocalipse. Você tá vivendo agora em tempo real e finge que não tá vendo. A falsa Israel que deveria combater essa merda toda aí de Hollywood, são eles quem guiam, são eles quem financiam, são eles quem criaram. Eles estão montados nos Estados Unidos, no dólar, na besta que domina o mundo. Eles controlam a besta que domina o mundo, conforme profetizado. Você está assistindo em tempo real, você sabe disso e finge que não. Esse pecado é com o Espírito Santo, tem cuidado. Você está vendo a verdade. E se ele não viu, faça-o ver. Para você morrer, o primeiro requisito... Tá vivo. Para você ser apóstata, o primeiro requisito é ter sido cristão. Sim. Não existe islamismo apostatado. Não existe budismo. É ter sido apóstata porque você abandonou a fé central. O que é ser cristão? Acreditar no Messias. Ou seja, seguir a Torá. Você que tá separando com esse termo. Ele é apóstata porque abandonou a Torá. A Torá fala que o Messias ia vir, ia sofrer, ser negado. Eles leram tudo aquilo e falaram, foda-se. Apóstatas. E financia a cultura woke, faça putaria com o mundo. É isso que Israel fez e faz. Você tá vendo, finge que não, covarde. Budismo apostatado. Só existe cristianismo apostatado. Então o anticristo tem que ser alguma coisa que vai sair do cristianismo. Aí continua dizendo. Vem do cristianismo. Israel não existiria sem cristianismo. O cristianismo fez essa falsa Israel, mantém essa falsa Israel de novo.
E vem do meio deles, vem tudo da Torá. Eles são apóstatas, abandonaram a fé comum, que inclui o Messias, unindo judeu e cristão, igreja. A fé comum, eles abandonaram, viraram esses aborteiros, ateístas, batem recorde em Israel de aborto, você finge que não vê, você não fala nada, Rodrigo Silva. Seu covarde. Critique Israel por bater recorde de aborto, Rodrigo Silva, seu covarde, ou você vai pagar o preço! Na mão de Deus e do capeta. Critica essa falsa Israel aborteira, talmudista, ateísta. Critica Soros, Rothschild, BlackRock, Vanguard. Conte que a falsa Israel domina o dólar nos Estados Unidos e a cultura woke. Fala a verdade ou você tá contra Cristo. Não se diga mais cristão. Faz igual a Vanilla. Quer puxar saco desses bosta? Se mistura lá no meio deles. Dizendo, o engano do anticristo já começa a tomar forma no mundo toda vez que a reivindicação é feita para perceber dentro da história aquela esperança messiânica que só pode ser realizada além do julgamento, além... É um bando de imbecil, traidor, que vai sofrer tudo junto. Defendendo Israel aborteira, ateísta e promíscua. Defendendo Soros, Rothschild, cultura woke. Essa falsa Israel aborteira que explode quem reza pra abortar um pouquinho mais. Você tá contra a Torá. Qualquer patriarca da Torá cuspiria nessa falsa Israel. Essa falsa Israel matou Cristo, zomba dele até hoje, embora viva dele. Você tá puxando o saco dos assassinos de Cristo. Assassinos confessos, orgulhosos. Vocês não são cristãos, vocês são os vermes. São lenha pra fogueira que acenderá o nosso reino. Através do julgamento escatológico. A igreja rejeitou até mesmo formas modificadas dessa falsificação do reino para vir sobre a forma do milenarismo, especialmente a forma política intrinsecamente perversa de um messianismo secular. A igreja entrará na glória do reino somente através dessa Páscoa final, quando ela seguirá... Páscoa era a travessia, né? É você passar de um mundo pro outro. Tinha que atravessar os mares, tinha que atravessar, era de um mundo pro outro. Foi do mundo luciferiano, se fechou, recriou um mundo. Essa travessia de um mundo pro outro. Por isso que depois tem a Páscoa de Cristo, atravessando de um mundo pro outro. E a consciência se resgatando. Foi isso que foi feito com Moisés, foi feito com Cristo. Eles nem disso são capazes de entender, nem isso. Esse bando de imbecil que se acha gênio, estuda tanto, nem a porra de um rabino entende essa merda. Eu não tenho nem paciência pra vocês. Eu drogado aqui, perco a paciência com vocês. Tão inúteis, asquerosos, incapazes cognitivamente que vocês são. Ao seu Senhor em sua morte... Imagina sóbrio, com todas as minhas capacidades, com o meu QI à disposição, que é divina, é de Deus também. Se não tiver com a excelência do seu espírito, eu não levanto nem da cama, sou poeira. Tô ciente disso, essa é a nossa diferença. Ressurreição. Então, o catecismo, nesse ponto, concorda com a minha ideia pós-tribulacionista. Sim. A igreja enfrentará uma perseguição. Precisa beber, precisa fumar, precisa muita coisa pra aguentar a lerdeza, a burrice, a ignorância dessa gentalha, velho. E os caras acham que estão lidando com o capeta, fazendo pacto com o capeta. O capeta ri da cara de vocês. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia do quão ignorantes vocês são. Um dia vocês vão dar risada de vergonha. Essa perseguição não virá de fora. Virá de alguém de dentro da igreja, que apostatará da verdade. Meu Deus é que é. E o verbo dele prova todo dia o que eu tô falando. Há anos. A verdade levará muitas pessoas à apostasia. Mas quem seria essa pessoa que, de certa forma, já tinha ação na época dos apóstolos e vai ter na volta de Jesus? Aí eu termino... se segura jogando vermelho, que nem um covarde filho da puta. Até o Violeta posicionar direitinho. Nem é tão vermelho, fica no índigo ali, né? Não é o azul verdadeiro que é segurado pelo Violeta. É uma tentativa de ser o Violeta, uma tentativa do azul ser o Violeta. Aquela síndrome do Pitá querer secar, sabe? Aí fica aquele índigo que não é bosta nenhuma e acha que é as duas coisas. Mas é parte do processo, né? A história do próprio Lúcifer, é o que ele foi. Com o Apocalipse 17 explicando. Vamos voltar para o capítulo 17. João viu a mulher montada na besta e ficou assustado com o que ele viu. Olha lá, a mulher montada na besta. Ele ficou assustado porque, cara, mas Israel... em vez de estar contra tudo isso, é ela que manda. Não é o que está acontecendo agora? A Israel, vê se a Torá viva contra essa putaria toda. Na verdade, são eles de lá que estão comandando. Caralho, tá acontecendo agora, porra. Aí olha o que diz... Você vai fingir que não viu Soros, Rothschild, Vanguard, BlackRock, os bilionários de Israel dominam os Estados Unidos, vai fingir que não vê? Os bilionários de Israel dominam o dólar, vai fingir que não vê? Continuidade. Capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? É com que cara ele vai olhar pros alunos dele, pra tudo que ele escreveu e falar que, agora eu mudei. O Vanilla também, ele mudou, mas foda-se. Já é muita coragem, até admirei. Já é difícil. Mas como que ele vai reparar agora o eco?
Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que levam a mulher. A besta que você viu era, não é, está para emergir do abismo. Era, não é, está para emergir do abismo. Então ela atuava no período apostólico, vai ficar um tempo... De novo, tô falando da tendência abstrata que plasma pelas nações, né? Então você cria um grande reino nas margens, que Israel deveria se proteger, se cuidar, seguindo a Torá para não ser invadida pelas tendências abstratas, ser um reino sólido. E ao invés disso, ao invés de combater, Israel montou e está participando da zona ao redor. Então, essa usurpação, né? Eles foram pro lugar do Cristo, do Messias, ou do capeta, para onde eles jogaram, né? Então, quer dizer, eles jogaram o rei deles naquele vazio, eles recuaram lá também. O rei deles volta, reconstrói o centro, enquanto eles ficaram lá. Então, se eles aceitarem o Messias, é uma jornada de sacrifício muito bonita. Se eles não aceitarem, é desgraça e traição. Sem, assim, incubada, mas ela vai voltar no tempo final. É igual um tumor, que às vezes você vai, cura... Não foi isso que aconteceu com Israel? Eles não ficaram entubados, não existia. Israel deixou de existir. Do nada voltou a existir. E ganhou, e com todo esse poder. Você tá falando literalmente da falsa Israel e finge que não vê. Fica entubado, depois ele volta. Era, não é, e vai surgir do abismo. E foi isso que aconteceu? Caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas tornará a aparecer. Então é alguém que estava na época de João, ficará um tempo em suspensão e voltará a aparecer. Com fé. Aqui então, está. Se não conseguir, é a sua hora de não conseguir, de queimar. É só ter sobriedade e honra para tudo. Mente que tem sabedoria. Depois de queimar... As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está sentada. 7 montes no qual a mulher está sentada. E no verso... São 7 colinas de Roma. E Roma tá aí ainda. O que Roma desdobrou? Os países da Europa. O que os países da Europa desdobraram? Os mesmos, vocês sabem quem, que fundaram e tomaram, né? Primeiro para Londres, depois de Londres com as guerras napoleônicas. A gente estuda isso aí, né? No livro tem tudo, a gente estuda aqui na escola. Vocês vão ver que Israel tá sempre indo lá, agora tá nos Estados Unidos, passando ali por todo esse desdobramento. Londres, depois Reserva Federal Americana, deu Guerra Civil Americana por isso. Foi a luta pela Reserva Federal. Tem muita coisa envolvida aí e tá tudo provado, tudo isso é histórico. 18 ele diz: qual era a chance daquela Israel de lá estar envolvida com o domínio mundial hoje? Qual era a chance? Aconteceu. A mulher que você viu é a grande cidade que habita sobre os reis da terra. Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Roma, que era dominada pelos rabinos topzera lá. Você sabe muito bem disso aí, né? Quando eles começaram a bagunçar, Roma se desfez quando eles começaram a separar os blocos do dinheiro romano. Com os bancos, com a influência que eles tinham do ouro. Eles desfizeram os pedaços de Roma. Isso aí tem registro histórico. Isso aí é sabido que tinha um fariseu, saduceus principalmente lá com puta poder em Roma. E tava tudo ligado, né? Um segurava o abstrato em Israel, que era os fariseus, o saduceu segurava a lógica no paraíso lá, que pra eles o paraíso era aquele bem bom de Roma. Agora, pô, quer mais óbvio que isso? A grande cidade que habita sobre os reis. Não era Roma, habitava sobre a cidade, sobre os reis da terra, hoje é os Estados Unidos, não é? Não é uma nação que habita, que domina os outros reis, que domina os reis, que habita sobre os reis com o seu dinheiro, com a sua lei, com a sua vontade. Da terra. Quem tá montado sobre a besta? Não são eles? Não são os judeus que dominam o dólar? Ei. Qual cidade dominava os reis da terra na época de João? Pois é. Washington? Não. Moscou? Não. Jerusalém? É. Não, Jerusalém não dominava os reis da terra. Era Roma, que continua hoje, que voltou do zero, junto com Israel. Que era, foi, né? Não é mais e voltou a ser. Dominando tudo, tá tudo na sua cara. É. Dominar é Roma. Roma. Mostra aquela moeda pra mim, por favor, de Vespasiano. Essa moeda romana que vocês vão ver aí, ela estava em circulação na época de João. Tá. Vespasiano foi o que mandou destruir Jerusalém no ano 70. Você tem aqui o imperador Vespasiano, está escrito em latim, né? Cesare Augustus Vespasianus Augustus, tá certo? E aqui tem do outro lado da moeda, Roma, tá escrito Roma, e ela é uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5. Ali não mostra... 7, 8. 7 colinas, olha lá. 1, 2, 3. Continua, né? A União Europeia não continua? Isso aí, exatamente.
A ONU não é a união dessas cabeças? Não é, e a besta não domina sobre esses reis? E vocês não sabem que os talmudistas, o seu dólar domina sobre essas cabeças? E eles que mandam? Tanto é que Israel faz o que quer e nenhuma dessas cabeças pune eles. Não é óbvio, porra. 3, 4, 5, 6, 7. E em todos os livros nós sabemos que Roma é descrita como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Isso é ponto, todo historiador sabe. Então, ele já está falando, a mulher foi uma mistura do povo de Deus com Roma. Olha lá! E não é isso que aconteceu? Israel, a falsa Israel, se misturou com Roma, com a besta, os donos da moeda mundial, o império mundial. É o que está acontecendo hoje, com os Soros, Wachados, a cultura woke aí, a falsa Israel, dona do dólar, é isso. E aí o que acontece? Falando, a cara dura e não vê, mano. Ou ele é hipócrita ou ele é idiota. É assim, o próprio... Não sobrou nenhuma... Não sobrou nenhum atributo bom, né? O hipócrita ou idiota. Ou sei lá, ou ele é ingênuo, ou tá macumbado, pronto. O catecismo fala pra gente ficar alerta, que virou uma apostasia. Então, por que não entender que, de alguma maneira, o mesmo poder romano, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna, sancionou tantas perseguições com reis, com Inquisição Espanhola, Não é isso que os Estados Unidos faz hoje? Mesma coisa, não é? Ofício. Tantas coisas erradas que foram feitas. O cristão hoje está sendo preso, perseguido. Por quê? Querem abortar, se você falar contra, você é criminoso. A questão envolvendo os LGBT, e várias coisas. A religião está sendo perseguida em nome da liberdade da putaria que eles impõem. Está acontecendo isso de novo. Não pode ser justamente a consubstanciação histórica disso que João viu. Repito, não é detonar com a Igreja Católica. Lembra que eu falei? É entender. Tá cansado, né? Ele chegou naquele ponto que o Caio Fábio falou, lembra? O Caio falava, você ainda é meninão, tá empolgado. E o Rodrigo Silva ficou bravo, né? Aí agora ele tá cansando já. Agora que ele tá chegando no... Né? Até concordei com o Caio Fábio, falei, é verdade. Uma hora passa essa empolgação aí, né? De ser famoso, a carência dele vai nutrindo. Teve coisas erradas feitas em nome de Jesus que me dá muita tristeza. E tinha muita gente sincera na Igreja Católica. Por exemplo... O tanto de bosta que Israel faz não te dá tristeza. Tanto de bosta que o Talmud fala não te dá tristeza. Tanto de merda que esses falsos judeus falam não te dá tristeza. O monte de aborto que eles fazem no solo santo não te dá tristeza. Hipócrita. Exemplos, eu posso dar da minha vida particular. Eu tive padres que quando eu ficava no mosteiro com eles, eu lembro uma vez que eu cheguei aqui no Ipiranga lá e os padres me recebiam ali. E um belo dia eu esquentava minha comida lá e depois ia pra sala assistir o Fantástico com os padres. Aí um dia o padre chegou lá e falou, Rodrigo, desculpa, padre. Eu já penso besteira, você vai pra sala com os padres, menininho, a sala com os padres e o capeta já pensa besteira. Deus me perdoe. Mas pelo jeito é gente boa. Desculpa, tomou o prato da minha mão que eu tinha esquentado. Me perdoa, Rodrigo, me perdoa. Eu falei, o que foi? Padre, uma gente boa, você fica falando besteira aí, Deus nos perdoe, Deus me perdoe. Pediu um perdão e tomou o prato da minha mão. A gente esqueceu que você vinha hoje e a cozinheira colocou toicinho no feijão, nos perdoa. A gente esqueceu que você é judaizante, entendeu? Que você tá do lado dos fariseus, esfregando na cara de Cristo. A gente esqueceu que você não leu que Cristo falou que o que te ferra não é o que entra, é o que sai da sua boca. A gente esqueceu que você tá do lado dos fariseus, apontando o dedo na cara de Cristo e falando, você não cumpre a Torá, viu, Cristo? Quem fazia isso eram os fariseus, enchendo o saco de Cristo. Se Cristo cumprisse a Torá do jeito que vocês falam, ele não tinha sido crucificado, porra. Ele veio cuidar das exceções, explicar o porquê não cumpriram, dar sentido pra lei, que é o perdão. Senão ninguém cumpre a lei, todo mundo acaba morto. E não haveria lei alguma. Ou a lei seria o caminho da morte. Graças a Cristo, a lei é o caminho da vida. Depois que se arrepende por não cumprir, o autocontrole que divide a sanidade e o alívio entre nós. Depois que você aprendeu a lei, tá na sua alma. Isso Cristo ensinou. Que o sábado foi feito pra você, não você pro sábado. Então tem toda uma correlação. Deus quer você feliz e bem. Mas também entendendo o sacrifício da própria felicidade em prol do clarão que acende a escuridão. Então não é toda luz que você suga, tem luz que você emana. Cristo veio cuidar dessas exceções. Cristo morreu sendo acusado pelos fariseus das coisas que você aí acusa os outros. E o pessoal não finge que não viu. Cristo adorava os fariseus, viu? Cristo adorava, ele veio cumprir, viu? Nenhum fariseu deu bronca nele por causa das leis, viu? Nenhum fariseu ficou bravo com ele, ele cumpriu certinho, ninguém crucificou. Mano de escroto, burro, idiota. Oi, eu vou fazer um omelete pra você. Poxa, esse homem honrou minha fé. Ele não tem problema com carne de porco, eu que não como carne de porco. Eu vou falar que esse padre não é de Jesus? Vou, porque Jesus ia falar. Você é judeu? Cara, ele ia pegar e falar, pô, vou falar pra você, você tá com fome, só tem porco aqui. Os caras cozinharam,
Você vai deixar de comer, fazer essa desfeita, porque se eu comer a carne de porco aqui, e que... Sendo que Jesus falou que prejudica o que você fala, o que sai da sua boca não é o que entra. Uma coisa é você ser judeu, você é de Israel, ela tá mantendo aquele circuito, a carne de porco trazia vários ritmos animalescos, o corpo do porco é o que mais parece o corpo humano, tem razões infernais pra se consumir carne de porco, tem razões pra não. Agora um padre católico, ele era bonzinho, né? Mas ele poderia te dar uma bronca, fala, cara, você vira judeu logo, cara, você não é cristão. Que Cristo não pegou no pé de ninguém por isso. Nem fez ninguém comer, ele não falou, quem não comer carne de porco vai se ferrar, hein? Não, ele não obriga ninguém a comer. Mas não foi ele que mandou você não comer. Quem manda isso é a Torá, e manda 613 coisas. Eles não cumprem porra nenhuma, fazem uma zona, batem recorde de aborto e vem encher o saco no sábado. Vocês são uns merdas, os hipócritas de bosta. Você tá se juntando com esses lixos hipócritas, velho. Você tá defendendo esses merda que bate recorde de aborto no solo santo, mas cuida do sábado. No sábado, eu nem aperto o botão do elevador, mas bate recorde de aborto naquela porra, esse bando de retardado de merda.